Boa noite, parabéns pela Boa vitória. noite. Você disse durante a semana o seguinte, na coletiva ontem, que vai ser difícil a gente jogar bem, a gente quer ganhar, porque o psicológico está meio abatido. Você acha que alguma dificuldade que o Goiás teve no jogo foi por esse fator? E outra, o Goiás está a 14 rodadas, das 23 como líder, só ficou fora em 3 oportunidades do grupo dos 4 melhores. E mesmo assim tem cobrança. Não joga bem, é de clássico. O que importa é isso, ser líder, mesmo não jogando bem, não vencendo o clássico, para conquistar o objetivo no final? Eu não tenho dúvida disso, né? O mais importante é a gente estar ali, né? Nós estamos líderes novamente, mas no G4 já há bastante tempo. E o que assim chama a atenção da gente é que o futebol é assim, né? Nós sabemos que nós não estamos numa cidade de apenas um clube. Então isso faz com que haja uma movimentação de opiniões, e essas opiniões elas sempre são, muitas vezes elas são divergentes, exatamente porque algumas pessoas colocam o coração também nessa pergunta. Mas, enfim, eu acho que o que nós temos que elogiar não só a postura do Goiás no segundo tempo, eu acho que diante da semana que nós tivemos, tensa, chata, de muita conversa, de desequilíbrio emocional, a gente sentiu um pouquinho o peso do jogo no primeiro tempo, eu achei. A partir do momento em que nós tomamos 2 contra-ataques, o nosso time começou a jogar um pouco mais espaçado, e a gente, ao longo da semana, fez um tipo de marcação que não era para sofrer tanto assim, mas a gente sofreu um pouco no primeiro tempo. Na segunda etapa, no meu ver, a gente voltou a jogar um bom futebol, competiu bastante, fez o gol, teve outras oportunidades. Então, eu acho que o primeiro tempo foi um pouquinho do desequilíbrio emocional que nós tivemos depois do clássico no início da semana, e o segundo tempo foi de uma equipe realmente que merece estar ali no G4, que brigou, que lutou, que teve oportunidades. Eu acho que a gente conseguiu passar por essa fase, e eu vou buscar aqui um outro jogo lá atrás, diante do mesmo América, lá em Belo Horizonte, onde nós fomos derrotados, e a gente, na sequência, também fez um jogo ruim contra o Botafogo e acabou vencendo. Hoje a gente acabou dentro dos 90 minutos, passando por isso, e eu fico feliz que a gente tenha somado os 3 pontos, tenha voltado à liderança, mas acima de tudo tenha se reequilibrado emocionalmente também na partida. Mancini, Caio Bonif, Rádio Bandeirantes, PUC TV. Essa vitória do Goiás hoje tem um fator especial, né? Voltou a ter a defesa sem ser vazada, né? Não sofreu gol. Isso, de alguma forma, é um pouco especial para você, porque vinha tendo uma cobrança muito grande, né, sobre essa questão defensiva, e hoje o Goiás não tem a defesa vazada, né? Foi um jogo até relativamente seguro defensivamente. Se me permite mais uma colocação, você tinha dito na coletiva pré-jogo uma questão de cobrança, né? Foi muito grande ao longo da semana, até que não precisaria em alguns pontos ser cobrado, porque você sabe, você mesmo se cobra. Essa vitória é uma resposta para alguma cobrança exagerada que teve? Não, eu acho que essa é uma vitória que nos devolve a confiança, né? Eu prefiro olhar deste lado. A cobrança, ela sempre vai existir, né? Por mais, e ela estava existindo até durante o jogo, a manifestação do público, porque o público quer que a gente veja essa partida. Então, isso é normal. Eu já estou há bastante tempo no futebol para entender o sentimento de todo mundo. Às vezes, algumas pessoas passam do ponto, mas quantas vezes a gente já passou do ponto também na vida? A gente tem que entender isso, né? E sobre o aspecto da gente não ser vazado, eu fico muito feliz, porque isso dá moral para a linha defensiva, dá moral para o Tadeu, para o Messias, para o Tite, para todos aqueles que defenderam bem. Eu continuo achando que a gente está bem sólido atrás, embora a gente tenha tomado gols em alguns jogos aí recente, mas nós melhoramos desde aquele jogo do Remo para frente. A gente analisou muito aquela partida, o tanto que a gente jogou exposto naquele jogo, e o quanto que a gente melhoramos nisso. A entrada do Marcão hoje teve um significado também importante para isso,
Eu sei que quando eu utilizo o Marcão, eu ganho em algumas coisas, perco em outras, mas ele é muito importante na parte defensiva. Hoje, por exemplo, no primeiro tempo, ele colou no Figueiredo. Na segunda etapa, a gente mudou um pouquinho a marcação. Mas eu acho que tudo isso é fruto daquilo que está acontecendo no momento. Então, para o momento, a gente tinha dificuldades na parte ofensiva, pela não atuação do Anselmo Ramon. Nós tivemos que improvisar novamente, mas na parte defensiva a gente foi bem coeso hoje, né? Eu espero que para o próximo jogo haja um equilíbrio entre o sistema defensivo e ofensivo. Mas eu saio contente, logicamente, por não ter sido vazado e logicamente, por ter somado os 3 pontos. Boa noite, Mancini. Henrique Alcaraz, Férias do Esporte. Hoje eu estou representando o André Rodrigues aqui. O Goiás vinha de 5 jogos com apenas uma vitória na Série B. Pode-se dizer que essa vitória de hoje trouxe até um alívio, digamos assim, por conta desse recorte mais curto? Quando a gente fala de alívio para uma equipe que está liderando o campeonato, soa até estranho, né? Pô, a gente tinha que ganhar para receber um alívio, enfim. Mas o futebol é feito de cobranças, de vitórias, de derrotas, de empate, e a gente tem que aprender a conviver com tudo isso daí. Eu acho que o que nos chama a atenção agora é que a gente está passando por vários testes, né? Hoje nós tivemos um teste diferente. A gente vinha de um jogo onde nós não jogamos bem, onde a gente perdeu para o maior rival, onde a gente perdeu a liderança e, de repente, numa partida só, a gente retoma a liderança, volta a ganhar, não sofre gols, se reequilibra emocionalmente na competição. Então, tudo isso faz parte do pacote. Nós que estamos do lado de cá do futebol, nós temos que entender que funciona dessa forma. A gente não pode achar ruim, e eu há muito tempo já não acho ruim, há muito tempo eu recebo as críticas com uma normalidade, porque eu acho que isso faz parte do trabalho de cada um de vocês, ou do torcedor, ou nosso do lado de cá. Eu acho que o que importa mesmo é a gente seguir nosso trabalho, montar as estratégias corretas. Às vezes a gente dá um pouquinho de sorte num jogo, às vezes dá um pouquinho de azar no outro, mas eu acho que a campanha do Goiás é uma campanha para mais elogios do que críticas. Mas a gente aceita as críticas, elas são bem-vindas também, até para que a gente não fique na zona de conforto. E eu aproveito para mandar para o André boa recuperação, que esteja tudo bem com ele, que ele, né, tenha tido sucesso aí na cirurgia. Boa noite, Mancini. Boa noite. Essa vitória e a retomada da liderança é importante também para fazer as pazes com o torcedor que pegou no pé no começo, teve faixa de protesto. Queria que você até comentasse sobre isso, né? Dá até um gás a mais para se correr dentro de campo, mas é uma retomada para apaziguar esses ânimos depois do clássico? Eu não tenho dúvida que sim. Nós precisávamos mais do que nunca de uma vitória hoje para voltar a namorar com o nosso torcedor, voltar a ter um equilíbrio ao longo da semana de treinamentos em paz, voltar a vencer porque a gente reassumiria a liderança. Então essa vitória especificamente, ela teve um peso muito grande para nós e por isso que ela foi tão difícil. Porque todo mundo sabia hoje, dentro do vestiário, que nós tínhamos que vencer de qualquer forma. E aí não importava se fosse com um gol contra, como foi, ou se fosse um gol de bicicleta, ou se a gente tivesse que empurrar a bola com a mão, obviamente que não valeria, mas eu acho que o mais importante é que todo mundo deu as mãos e entendeu o momento do torcedor, entendeu o momento da diretoria e entendeu o momento que nós tínhamos que ser fortes dentro de campo. Se nós não fomos no primeiro tempo, fomos no segundo tempo e fomos merecedores da vitória.